Olá, aqui o Soberania Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, os sindicatos de engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Polena e, juntamente com Beth Costa, tá aqui na tela, nossa Elizabeth, iremos apresentar esse programa de hoje, né, Beth? Vamos Isso. ter um tema muito importante. Mas antes de falar do tema, eu quero convidá-los a seguir o nosso canal, né, se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos acompanhar no nosso Instagram. O nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela. Para quem tiver interesse, é só colocar aí o celular, né, que já vai imediatamente para. Gente, nós vamos falar hoje, né, de uma coisa muito importante. Né? Nós vamos estar tratando, né, de governos democráticos, populares no Brasil, governos que realmente possam representar os interesses do povo brasileiro, mas que, infelizmente, a classe dominante do Brasil, durante todo o período republicano, sempre conspira contra governos dessa natureza, que tem um viés democrático, popular e na defesa da soberania, que é o tema do nosso programa. Então, hoje nós vamos tratar do governo de João Goulart, um governo importantíssimo, né? Nós estamos aí prestes a ter 60 anos, né, do infeliz 60 anos do golpe de 64 no Brasil. Então nós precisamos rememorar tudo isso que aconteceu na história do Brasil para compreender o presente, porque muitas coisas estão se repetindo nos dias de hoje, né, Beth? Muitas coisas são muito semelhantes, já aconteceram recentemente com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, que foi preso, e agora os ataques covardes que têm sido desferidos mais uma vez contra o presidente Lula, que também é um governo democrático, popular e progressista. Beth, quem vai nos ajudar a falar sobre João Goulart e o seu governo? Quem vai nos ajudar hoje, partindo de um misto de testemunho e da competência dela como historiadora, é a filha do João Goulart, Denise Goulart, que assim, gentilmente concordou em participar dessa conversa, e que é uma historiadora, né? Ela se formou em História pela PUC do Rio de Janeiro. Ela, né, no ano em que o pai foi deposto, né, ela tinha 5, 6 anos de idade, ela morava entre Rio de Janeiro e Brasília nessa época. Em abril de 64, ela partiu para o exílio com a família no Uruguai, morou lá até os 16 anos de idade, e voltou para o Brasil, passando pela Argentina, depois do golpe no Uruguai, e voltou para o Brasil em 1976, né, depois de passar um tempo em Londres com o irmão, o João Vicente. E ela é mãe da Bárbara e da Isabela, que são mulheres fortes, inteligentes e bonitas, como a Denise, como a mãe, Maria Tereza, né, que sempre foi uma referência. A Denise trabalhou no Ministério do Trabalho na gestão do PDT. Então, Denise, antes da gente começar, eu queria explicar que nós editorialmente, nós tínhamos decidido falar do golpe de 64, mas depois, por sugestão do querido José Ronaldo, né, Cunha, do Instituto Darcy Ribeiro, ele falou assim, olha, eu acho que a gente deve um tributo ao Jango. Nós devemos falar um pouco mais do que o Brasil perdeu da utopia, tanto que a gente usou o nome Utopia Caçada no nosso programa, para falar um pouco e prestar um tributo ao seu pai, ao ex-presidente João Goulart, e tudo que ele planejou, que estava sendo preparado para o Brasil, que foi interrompido. Então, a nossa conversa, como eu falei, é um misto entre o seu testemunho pessoal como filha, como participante, né, desse momento importante da história do Brasil, e historiadora, como você é, desse período e da vida política brasileira. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, não pergunta, né? A gente queria que você tinha 6 anos quando seu pai deixou a presidência, né?
Mas a gente queria saber qual foi a lembrança, qual é a lembrança que você tem desses últimos dias do governo do seu pai e do exílio que veio logo depois, para você dividir um pouco os bastidores, um pouco do afastamento e esse período que deve ter sido bastante difícil para você e toda a família no exílio no Uruguai. Primeiro, eu quero agradecer o convite, principalmente nesse momento, né, que eu acho que a gente vai completar dia 1º de abril, 60 anos do golpe de Estado, que foi o período mais nefasto da história desse país, e que ainda não temos, assim, eu acho que ainda é um pouco uma ferida aberta, porque tem coisas que não se falam, que não querem falar, que preferem silenciar, e a gente não conseguiu virar a página ainda. Mas é fundamental rememorar, sim. Eu acho que lembrar o passado e refletir sobre o passado é importante, porque assim a gente constrói nosso futuro. A gente não pode construir nenhum futuro silenciando o passado, com apagamentos. Então, eu acho que é fundamental esse debate, essa reflexão, hoje e sempre, fundamentalmente nesse momento, que é os 60 anos do golpe, né? Mas eu posso dizer que, na verdade, memórias dos dias que antecederam o golpe, eu tenho muito poucas. Né? Não é só porque eu tinha 5 anos, mas talvez seja até, eu já pensei nisso, um bloqueio, de certa forma, de momentos tão tensos, tão tristes dentro da família, dentro de casa, né? Uhum. Agora, eu lembro, sim, o momento que minha mãe era de noite, tarde, a gente morava na Granja do Torto, né? Meu pai já não estava, porque provavelmente ele devia ter saído de Brasília para o Rio de Janeiro e depois para o Rio Grande do Sul, com a possibilidade de resistir. E ele ainda pensava nisso, mas depois realmente ele mudou de ideia, mas nesse momento ele não estava com a gente em Brasília, na Granja do Torto. Parece que chegaram, parece não, realmente isso que a minha mãe conta, esse momento que chamaram ela, e alguns militares que foram extremamente educados, mas disseram para ela que tinha que se retirar imediatamente, porque ela e os filhos, nós, eu e o João Vicente, estávamos correndo risco. Eles não poderiam depois nos proteger, não se responsabilizavam pelo que poderia acontecer depois. Então, minha mãe, ela arrumou uma mala pequena para as crianças, para mim, para o João, outra para ela, deixamos tudo para trás, as nossas fotos, lembranças, presentes, cachorros. Eu lembro que eu e o João, a gente falava muito, a gente sempre gostou muito de cachorro, sempre fomos cachorreiros, né? E sempre tivemos cachorro em casa, e a gente sentia muita falta disso, né? E minha mãe teve que sair às pressas com a gente, sem saber onde estava meu pai, né? Porque naquele momento ela não sabia aonde ele poderia estar e se ele estava correndo algum risco de vida. Então, depois que a gente conseguiu arrumar algumas coisas, a gente pegou um avião com o Maneco Liães, que era o piloto particular do meu pai e era amigo também da família, né? Sempre foi amigo de toda a família do meu pai. E ele nos levou não foi nem para Montevidéu primeiro, no Uruguai, foi para uma praia, era um aeroporto pequeno, e a gente foi para um lugar de praia que chamava Balneário Solimar. E nós lá ficamos alguns dias esperando meu pai. Era uma praia muito deserta, não tinha ninguém, mas, claro, naquele momento estava cheio de jornalistas e pessoas fotógrafos querendo tirar fotos da primeira-dama, dos filhos, da família, saber como é que estavam. Então, essa lembrança que eu tenho do momento da saída e da chegada no Uruguai. E eu lembro bem a angústia da minha mãe, aquela tensão, porque, primeiro, ela sempre diz isso, ela estava sozinha com 2 crianças num lugar que ela não conhecia, não sabia o que ia acontecer. Uma linha de roupas, não tinha, ela falou que em algum momento ela não tinha nem dinheiro, não tinha comida dentro de casa, não sabia o que dá para os filhos, porque não ia sair, não conhecia nada e também não sabia se poderia sair naquele momento, que a ordem que tinha assim de alguns amigos era que ela ficasse em casa, que ela não saísse. Aí ela conta que ela pediu ajuda aos vizinhos ali da casa que passaram algumas coisas para a gente comer, né?
Então, essas são as lembranças, assim, desses primeiros dias de exílio. E logo depois, não, nós chegamos lá dia 1º, dia 2, e meu pai chegou dia 4 de abril só. Até dia 4 de abril, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Então, a expectativa, a angústia foi muito grande. Denise, é um testemunho muito forte, né? Eu acho que importante para a história do país temos esse teu testemunho como filha de João Goulart sobre toda essa tragédia que se abateu pelo país, essa crueldade, né? Na verdade, a crueldade que recaiu sobre o povo brasileiro como um todo, mas primeiro sobre seu pai, sobre sua família, sobre você, sua mãe, seu irmão, né? Então, quer dizer, são pessoas que não tiveram nenhuma preocupação com a democracia e nem com o ser humano. Denise, aproveitar aqui a oportunidade, a Beth no início, forte, você falou, esse teu testemunho, e a Beth falou de uma utopia caçada, né, que foi exatamente terminar abruptamente, né, com o governo do seu pai, com o governo de João Goulart. É um governo que estava tentando introduzir reformas de base, reformas importantes para o Brasil, que estava tentando ser um país ainda em desenvolvimento e ser um país efetivamente soberano. O que você, hoje, como historiadora, na época você era criança, mas hoje você é uma mulher historiadora, uma pensadora, uma grande cientista, o que você pode nos falar que o Brasil perdeu? Né? Qual foi a oportunidade que o Brasil perdeu e não efetivarmos naquele momento essas reformas de base, ter um governo como seu pai estava tentando introduzir no Brasil? Eu acho que perdeu muito. Primeiro perdeu em democracia, né? Porque o governo João Goulart, isso afirmado não só por mim, mas por muitas pessoas que viveram aquele período do governo João Goulart dele, principalmente o período presidencialista, né? Que foi um dos governos mais democráticos que esse país já teve. Meu pai era um grande democrata, um humanista, que realmente ele queria desenvolvimento nacional, desenvolvimento, mas com justiça social e soberania nacional. Ele achava que não poderia ter desenvolvimento sem justiça social e sem mais igualdade. Isso era um dos pontos básicos dele. E as reformas de base, ao meu ver, foi o primeiro e único projeto que realmente se propunha a mudar as estruturas do país. Era um projeto de nação, e as reformas de base incluíam reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma urbana, e a mais importante naquele momento, onde a questão agrária era extremamente grave, e continua sendo, era a reforma agrária. Eu acho que foi o que mais incomodou a elite, principalmente a elite agrária, empresarial, foi mexer na terra, que todos os trabalhadores pudessem ter acesso à terra e acabar com o latifúndio. Isso incomodava profundamente, e viu, inclusive, o meu pai, que era dono de fazenda, era um homem rico, como uma traição à classe dele. Isso nunca foi perdoado, porque meu pai era, sim, um homem rico, mas isso não significava que ele deixasse de pensar e de querer favorecer os mais necessitados. Ele sempre fez isso durante toda a vida dele, desde que ele era novo e até morrer. Então, isso foi imperdoável para as elites desse país. Eu acho que o ponto mais forte das reformas foi a questão da reforma agrária, que a gente vê que tem problemas até hoje, e muitas dessas reformas, se fez muito pouco em termos de reforma agrária, e é uma coisa que é super necessária até hoje. Até hoje se discute a questão agrária, até hoje temos um problema sério de violência no campo, inclusive. Isso não vai terminar enquanto não tiver uma real reforma agrária. A estrutura agrária desse país é extremamente elitista, extremamente egoísta, é uma coisa de capitania hereditária, isso não pode continuar assim. Enquanto tivermos essa estrutura agrária, o Brasil não vai ser um país desenvolvido e com soberania nacional, é impossível. E eu acho que perdeu isso, perdeu de ter essas reformas que são fundamentais até hoje em termos de democracia, porque ele foi o presidente, para mim, a meu ver, mais democrático que teve nesse país. E ele, na época, uma coisa que é bom falar, que eu sempre falo, ele foi muito perseguido, e não foi só pela direita. Na época
os anos 60, 70, quando teve mais aquela radicalização política, ele foi criticado pelas esquerdas também, de ser conciliador, como se ser conciliador fosse um defeito. Ele era um homem de diálogo, sim, de diálogo com todos, desde que não fossem golpistas, óbvio, mas ele era um homem de diálogo com a direita também, e ele queria a pacificação desse país, um país democrático, um país que fosse para todos os brasileiros, não para setores. Então, eu acho que a gente perdeu muito, eu acho, sim. A gente vê tanta coisa em comum, né, com o momento atual. Exatamente. Porque ali era também um momento que as pessoas tentaram dizer que havia uma radicalização, né, que os comunistas iam tomar o poder. Mas, enfim, e muitos também dizem, aí nós estamos vendo umas imagens, que o comício da Central do Brasil teria sido o estopim, o local da ruptura, mesmo quando os militares resolveram dar o golpe. Você concorda com essa ideia? Seu pai alguma vez se arrependeu de convocar esse comício? Absolutamente. Nunca se arrependeu. Ele foi até o final, sabia que poderia ter uma reação. Não, claro que eu acho que para o golpe ele não estava preparado, mas teria uma reação dos setores mais à direita, extrema-direita, militares, empresarial também, mas ele nunca se arrependeu. E eu não acho que isso tenha sido estopim. Eu acho que esse golpe foi planejado há muito tempo. Meu pai era perseguido desde que ele foi ministro do Trabalho do Getúlio. Quiseram tirar ele do ministério, porque já naquela época dizia que ele era uma pessoa radical, perigosa. Depois, na posse do Juscelino, e que meu pai era vice-presidente, também quiseram dar o golpe. Não só por causa do Juscelino, mas também por causa do meu pai. Depois veio em 61, quando o Jânio renunciou. Outra tentativa de golpe de impedir que meu pai assumisse a presidência. Até que veio em 64. Isso foi muito planejado. Eu não acredito nessa história que acordaram e aí vamos agora, é um momento de... Não é, eu acho que essas forças reacionárias vinham planejando isso há muito tempo. E não se esperava essa adesão popular, eu acho, porque quando o presidente convoca os trabalhadores, né, para a central, do lado do QG, né, um comício que aconteceu do lado do QG do Exército, ele já tinha essa expectativa que apareceriam naquele momento do Brasil, em 64, no Rio de Janeiro, 200 mil pessoas, é o que se calcula, ele estava, era nisso que ele apostou naquele momento? Exatamente, eu acho que naquele momento, quando ele resolveu, quer dizer, não foi ele sozinho, né, várias, foi organizado pela CGT, e ele precisava, assim, setores não só do PTB, como outros partidos de esquerda, alguns de centro-esquerda, trabalhadores e sociedade civil também. Ele pensava era o apoio popular, unir as forças populares para resistir aos avanços golpistas, né? E para ele poder realizar apoio para as reformas de base que ele queria muito implementar. E que, se tivessem sido implementadas, eu tenho certeza, o Brasil teria tido um grande avanço social, político e econômico. Infelizmente, ele foi tirado covardemente do poder, né? E eu acho que ele pensou exatamente isso, ele pensou em defender a democracia, defender o regime democrático, defender as reformas de base tão necessárias para o país, principalmente para aquelas pessoas que não tinham nenhum acesso à terra, não tinham acesso à reforma urbana, também não tinham acesso à moradia e reformas universitárias. Então, eu acho que, principalmente, ele procurava apoio das forças populares e em defesa da democracia. Denise, são tantas coisas, sabe, que estão relacionadas com o que você está falando, vem vindo na minha mente aqui. Estava me lembrando aqui, né, do Plano Nacional de Alfabetização, né, Paulo Freire. Seu pai com Paulo Freire à frente, e a juventude, né? E a juventude indo para a periferia, exatamente para alfabetizar a população brasileira. Mas o que eu quero perguntar a você, Denise, agora, até quero me valer do que você disse ainda agora, que foi que o golpe de 64 não foi uma coisa que aconteceu assim, né? Acordou, como você disse, expressão sua,
Você acordou hoje e veio o golpe. Não. Eu sempre procuro dizer que no Brasil, né, até seguindo uma orientação de um professor que eu tinha na faculdade, que ele dizia que a classe dominante brasileira não dorme. E classe dominante não dorme, veja, seu pai, como você bem colocou, ele, a princípio, né, a princípio não, né, a origem dele seria da classe dominante, mas um homem que tomado por justiça, né, um homem com uma visão de soberania e de desenvolvimento, resolveu exatamente buscar o melhor do país e do seu povo, e sofreu um golpe de Estado. Exatamente com relação à questão do golpe de Estado, a pergunta que eu quero direcionar é a seguinte: como é que foi os últimos dias, né, os últimos momentos do seu pai? Vocês acreditam que de fato ele foi mesmo eliminado pelo regime? Como que você Se ele foi o testemunhou isso? quê? Desculpa, Jorge. Se ele foi efetivamente vítima do próprio regime, a morte dele, né? E também como que você viu os últimos dias da vida dele? Você pode falar isso para a gente? Posso. Eu acho que essa questão da morte dele, nós não estávamos juntos, porque eu e João Vicente estávamos em Londres, exatamente porque nós já tínhamos saído do Uruguai por causa de um golpe de Estado, meu pai foi ameaçado no Uruguai também, ele não tinha mais condições de viver lá no Uruguai. Fomos para a Argentina, que fomos convidados pelo Perón, que estava voltando, teve eleições, e o país saiu de uma ditadura, teve eleições, o Perón assumiu e convidou a família para se exilarem na Argentina. Mas depois foi um breve período democrático na Argentina, né? E veio o golpe de Estado também em 74, né? Sim. E nós estávamos sendo ameaçados. Quando o meu pai soube, por até notícias de jornais da imprensa, de que um dos grupos paralelos, militares paralelos, queriam sequestrar os filhos de João Goulart, ele disse: não tem condições de vocês ficarem mais na Argentina. Ele ficou com a minha mãe e nós fomos para Londres. Então, esses últimos dias eu não estava com ele, mas ele ia nos visitar. Meu pai estava bem de saúde, estava muito bem. Ele fazia um check-up todo ano na França, ia nos visitar de 2 em 2 meses. E agora tem essa história. Eu posso falar para você que a história, se ele foi vítima da Operação Condor ou não, envenenado, como várias outras vítimas houveram da Operação Condor, eu não posso afirmar. Eu confesso que toda a família tem dúvidas. Agora, que ele foi vítima da ditadura, foi. Isso é óbvio. Ele morreu com 57 anos. Ele estava numa profunda tristeza. Imagina uma pessoa que foi deputado estadual, deputado federal, vice-presidente 2 vezes, presidente da República, que sempre lutou pelo Brasil, pela democracia, de repente não poder voltar para seu país e não saber quando e se ia voltar. Então, foi muito duro para ele. Então, se ele morreu do coração, um infarto, foi vítima da ditadura, sim. Mesmo que não tenha sido envenenado pela Operação Condor, que a gente tem até hoje essa dúvida. Mas ele foi uma vítima da ditadura que, com certeza, se a vida dele tivesse sido outra aqui no Brasil, ele não ia morrer com 57 anos. Morreu muito jovem e com muitos sonhos, sabe? Ele ainda queria construir muitas coisas. A ligação muito jovem, 57 anos é muito jovem. E você, no Brasil, naquele momento, nos anos 60, né, muita gente que acho que nos acompanha é dessa geração, né, nós vivíamos no Brasil, apesar da questão política, né, uma tensão no ar com a renúncia do Jânio naquele momento, né, mas o Brasil, naquela época, também vivia, e eu sei que a sua família era incentivadora, vivia um momento cultural também muito interessante, muito grande, né? No cinema, na música, nas artes plásticas, e depois isso virou um crime, né? Você ser artista, você criar, você produzir cultura na ditadura militar, né? Com a censura, virou uma perseguição como não se viu para os jornalistas, né? A morte do Vlado lá na frente, já nos anos 70,
Você, esse incentivo, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma parte que às vezes a gente não vê, o incentivo mesmo do governo, do seu pai, em relação às artes, ao cinema, à cultura brasileira. Ele gostava muito, quer dizer, ele se importava com a cultura, ele dava muito valor, tanto é que foi mais ou menos nesses anos 60 que foi o auge do cinema novo, né? A bossa nova, e meu pai gostava, ele sempre foi um homem que amava música, amava cinema, e ele sempre deu muita força, ele incentivou, estimulou muito isso e deu muito apoio. Um dos melhores amigos dele no exílio foi o Glauber Rocha. Eles se encontravam sempre, conversavam muito, então ele tinha essa afinidade com esse setor artista, com esse setor artístico de cineastas, de música. Então, ele sempre estimulou muito isso no Brasil e ficou amigo de várias pessoas dessa época, né? Glauber, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi nos visitar no exílio, foi com Toquinho, cantaram na fazenda, meu pai saiu com eles. Então, ele era muito amigo dessas pessoas, ele gostava muito, ele era uma pessoa que, apesar de não ter nenhum talento artístico, era uma coisa que ele tinha na alma, gostava realmente, né? Ele não tocava nenhum instrumento musical, né? Mas ele gostava de ouvir. Mas você trabalhou aqui, a Lídia está lembrando que você também, inclusive, trabalhou na produção do filme do Silvio Tenda. Sim, ajudei a pesquisa, viajei muito com o Silvio para fazer pesquisa, no Uruguai, na Argentina. Legal. E minha filha agora, mais velha, que é socióloga, está lançando um documentário no mês que vem. Mas ela não... Qual o nome? Já tem título do documentário? Já tem Terra em Transe, a Reforma Agrária. Opa! Reforma Agrária. Vai ser em breve, eu acho que em abril, ela deve lançar o documentário. Ah, legal. Ô, Denise, queria fazer uma pegada agora do trabalhismo. Em 1982, ainda em plena ditadura, Brizola, né, sucessor do seu pai político, ganha a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Foi o primeiro retorno assim, dos trabalhistas a um governo no Brasil, né, ainda durante a ditadura. Como você viu o governo do Brizola, né, essa vitória em 82 na ditadura do Brizola e do trabalhismo no Rio de Janeiro? O que representou isso para você? Eu acho que representou um avanço, né? Porque Brizola voltou junto com os outros anistiados em 79, e assim como meu pai, ele foi muito perseguido pela ditadura, né? Então, assim, de certa forma, é uma retomada do trabalhismo no Brasil, né? Porque o trabalhismo sempre foi perseguido, não é só a esquerda, assim, mas qualquer presidente trabalhista era muito mal visto pelos militares até hoje, né? E pelos setores mais conservadores, mais à direita, né, da sociedade. Tanto foi Getúlio, né? Depois Brizola, meu pai, todos foram perseguidos. E aí a retomada do trabalhismo, primeiro tem que dizer que foi uma pena, né, perder a sigla, né, porque perderam a sigla para Ivete Vargas, e aquilo foi claramente uma manobra do Golbery para que o Brizola não ficasse com a sigla do PTB. Ele teve que criar outra sigla, e aí retomaram o trabalhismo, que foi muito importante, né, e a eles se juntaram Darcy, né, do Theo de Andrade, Bocaiúva Cunha e tantos outros que tinham sido caçados, né? Então, foi um momento muito importante da política brasileira, né? A retomada do trabalhismo nas mãos do Brizola. Infelizmente, meu pai não pôde estar, né? Porque teria sido muito mais grandioso se tivesse Brizola e meu pai juntos naquele momento, mas tinham outros grandes trabalhistas que retomaram essa bandeira. E ainda tem, né? Inclusive Vivaldo Barbosa também, né? Isso. Você estava no Brasil nesse período, em 82? Eu voltei em 76, quando meu pai morreu. Tá. E você participou do governo Brizola no Rio? Não participei. Não participou, só acompanhou toda aquela movimentação, né? Uma grande movimentação no Rio de Janeiro, né? Uma grande movimentação. Meu irmão foi deputado pelo PDT, mas eu nunca disputei a eleição. Ah, legal.
Denise, a gente, quando não pode falar como a gente falou na introdução, do governo, do panorama brasileiro, sem falar da questão militar, né? Você disse que lá na sua memória os militares chegaram no palácio e disseram: vocês têm que sair porque não podemos garantir a vida, deveriam ser os militares fiéis ao seu pai, né? Os mais próximos, assim. Claro, que faziam segurança. Mas ele sofreu também golpes, né, na época, de militares que declararam lealdade e depois, na sequência, ajudaram no golpe, e depois também, né, com o golpe militar. Como que você vê essa participação, né, dos militares? Tanto se a gente puxar o fio da história, essa constância, né, do caráter golpista, de uma área muito grande das Forças Armadas. Eu acho um erro os militares na política. Eu acho que eles se beneficiaram muito durante a ditadura militar, claro, a gente sabe disso. Quando falam que os militares, existia os militares eram sérios, não, houve muita corrupção, se beneficiaram sim. O país, depois que entregaram o país, estava quebrado, com uma inflação altíssima, dívida externa imensa, então se criou, né, era para a direita dizer que os militares eram sérios e que tinha aquele projeto desenvolvimentista, que é uma mentira. Eles quebraram o país. O retrocesso não foi só político, social, foi econômico também. Eu acho um erro os militares na política. Eu acho um erro eles querer ser tratados como superiores, como se eles são salvadores da pátria, que acontece uma crise, aí tem que botar os militares para... Não, é totalmente errado, nunca deu certo isso. Acho que militar tem que estar na segurança, mas não pode participar de política. Eu sou totalmente contra, acho que é um erro assim, abissal, militares na política. Não concordo. E eu acho também que não se pode ter tanta cautela com os militares hoje em dia, porque tudo que aconteceu no 8 de janeiro é reflexo do que aconteceu em 64. Claro que são outros, mas a mentalidade não mudou dos golpistas. Claro que nem todos são golpistas, mas eu estou falando dos militares golpistas que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro, é a mesma. E o que aconteceu? O problema é que no Brasil eles nunca foram julgados. Eles foram simplesmente anistiados de todos os crimes bárbaros que fizeram durante a ditadura, então eles se acham acima do bem e do mal. Eu acho que foi um erro também, essa anistia. Eu acho que as pessoas tinham que ser todas, por igual, julgadas, sim, com ampla defesa, mas deveriam ter sido julgadas e condenadas. Porque se tivesse acontecido isso, nós não estaríamos na situação que a gente está hoje. De ameaça de golpe, ameaça da democracia, nós passamos 4 anos, um governo que a nossa democracia estava realmente ameaçada. O Lula assume e logo depois uma tentativa de golpe de Estado. Isso é essa proximidade dos militares com a política. Não dá certo. É verdade. Denise, pensamos como você, temos feito aqui, né, Beth? Fizemos diversos debates exatamente tratando dessa questão militar, né, dessa interferência militar na política brasileira, indevida, nós consideramos assim. Pensamos igual a você. Eu queria aproveitar também essa oportunidade, Denise, nós estamos num caminhar, né, e, inclusive falando do governo do seu pai e do trabalhismo, né, de toda essa mudança na sociedade brasileira dos últimos anos, que ainda é reflexo de muito do que aconteceu antes, depois de 64 e após, e agora com o governo do presidente Lula. Mas antes eu queria falar contigo sobre a abertura, 1985. E queria também saber de você, nesse período da abertura, como você viu a abertura, você já falou de alguma forma agora, mas também queria saber a sua impressão do que você achou do processo constituinte. Se a nossa Constituição tem muito, dentro de uma carta de princípios, de programas, daquelas reformas de base que o governo do seu pai queria introduzir no Brasil. Como você viu a abertura e o processo constituinte brasileiro de 87 e 88? Bom, eu vi a abertura como
uma grande alegria, né? Finalmente, depois de 21 anos, a gente teve, apesar de lenta e gradual, a gente teve uma abertura. O problema é que a ditadura durou muito tempo, né? Então, muitas questões ficaram para trás. Eu acho que a abertura foi fundamental, e só depois da abertura que a gente o país começou a crescer um pouco, né? Então, houve um maior entendimento, não sempre, mas começou a haver um maior entendimento do que foi a ditadura e do mal que ela fez, né, para o Brasil, para os brasileiros, porque eu acho que durante muito tempo, óbvio, durante 21 anos, não se podia falar, né? E queriam aparentar que era uma democracia, porque tinha eleição para senadores, aí, só que tinha só 2 partidos, né? E as prefeituras não tinham, nas capitais não tinha eleição. Aí quando era alguém que se considerava de esquerda, era cassado. Então, era uma ditadura, sim. Então, começou a se falar que era uma ditadura, o que era, que não foi um movimento revolucionário, foi um golpe, sim, não foi uma revolução democrática, foi um golpe, sim. Mas eu acho que essas questões ainda tem muita gente que tem dúvida. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar mais na educação, no esclarecimento e na reflexão do que foi a ditadura. Porque outros países da América Latina já fizeram isso, nós não fizemos isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas também não adianta silenciar sobre isso. Agora, a abertura, a volta dos exilados foi um momento maravilhoso, né? Eu participei do Comício das Diretas já, aquela esperança de poder voltar. Bom, eu seria a primeira vez que votava para presidente, né? Infelizmente, aquilo não aconteceu, né? E foi o Tancredo também, infelizmente, o Tancredo não pôde assumir, assumiu o Sarney, que a gente sabe que ele governou dentro das regras democráticas, mas a gente sabe que é uma pessoa, um político extremamente conservador. Então, a nossa democracia avança muito devagar, muito lentamente, né? A gente tem problemas que se discutem hoje da Constituinte de 88, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que tem um setor que quer avançar, tem outro que não quer. Então, é difícil, né? É difícil você avançar, desenvolver um país desenvolvido, com liberdade, com soberania nacional, com justiça social, com igualdade, avançar quando um setor muito grande do país não quer esses avanços, como já não queriam nos anos 60. Mas a festa da volta dos exilados foi muito bonita. Confesso que eu fiquei um pouco triste, porque meu pai não estava lá, claro, né? Imagina. Mas foi lindo. Eu acho Imagina. que a gente não pode deixar de pensar nisso para pensar que ditadura nunca mais, né? Você falou uma coisa, Denise, Beth, só para... Tem ainda setores do Brasil que ainda procuram manter as coisas. Eu até diria, nesse momento, com o fascismo instalado nos últimos anos no país, o mais grave, pessoas que não querem manter, pessoas que querem recuperar o impossível, recuperar um passado. E o pior passado, quer dizer, esse passado ditatorial, passado da perseguição, quer dizer, algo que não tem como voltar. Né? A gente sabe que isso não tem como voltar, mas na cabeça dessas pessoas, elas estão o tempo inteiro, né, vivendo num passado de repressão, de tortura, de perseguições, né, de atraso. Então, infelizmente, não é só manter uma ordem, né, muito mais grave. Foi bom você... Infelizmente, ainda tem pessoas que defendem a ditadura, defendem torturador. Isso é um absurdo. É o governo anterior, o governo de Bolsonaro. O governo anterior, o próprio pessoa, eu não gosto de dizer o nome, mas a própria que foi presidente defendia torturadores, e a família dele também. Como é que pode, num regime democrático, um presidente defender torturadores? É um absurdo. Eu acho que só aqui, que eu não vejo isso em outros lugares, em outros países que viveram a ditadura, como Uruguai, Argentina, Chile. Aqui isso é muito forte ainda. Não ousaram tanto, né? Não ousaram tanto. Aqui não ousaram tanto. Governos neoliberais, como temos visto aí no caso da Argentina, não ousaram tanto trazer os carrascos da ditadura. E aqui não, isso ficou escancarado dentro do parlamento brasileiro, no dia da votação daquele indevido impeachment da presidenta Dilma, o camarada chegar lá e fazer uma saudação. Homenagem. Um torturador. É dentro da Câmara dos Deputados, quer dizer, que é o lugar que deveria ter a democracia. E o cara não foi preso, não foi reprimido, aqueles deputados
a maioria acabou consentindo com tudo aquilo e que veio dar exatamente nessa tragédia que nós vivemos nos últimos anos, infelizmente. Foi muito bom. Aí, Beth, temos várias... Não, é o Jô, que é o nosso Eles na Companhia, ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, não sei se você queria complementar, voltando lá ao início do nosso programa. Ele diz assim, se não fossem os militares e a ditadura, como estaria o Brasil hoje? Mais desenvolvido, mais igualitário, mais humano, e se não, alguma coisa que não aconteceu, mas a gente previa, né? A gente queria algo muito diferente do que aconteceu, né? Exatamente. A gente com certeza teria ali mais de 200 mil pessoas no comício queriam isso, né? Avanços no plano democrático, no plano social, econômico, político, menos desigualdade, mais democracia, mais liberdade e soberania nacional, né? Eu acho que a gente poderia ter tido isso e a gente teve esse sonho interrompido. Foi um país interrompido naquele momento, né? Um grande retrocesso veio 21 anos. E naquele momento a gente pode falar, a gente também pode ligar, o discurso que seu pai fez na ONU, e ele esteve lá negociando a questão da dívida externa, ele deixava muito claro que o Brasil queria pagar a dívida externa sem sacrificar a sua economia, o seu povo, sem que isso... Agora, ali já se estava bem clara a participação dos Estados Unidos, né, no complô, na deposição dele, inclusive, né, a Operação Graduação. E os documentos desclassificados que tem hoje, todos provando gravações, os Estados Unidos dizendo que não queriam Jango no poder, que isso aqui ia se tornar uma Cuba, que ele tinha que sair... Mas na época, o seu pai tinha essa noção de que estava essa participação tão intensa com dinheiro, com armamento, com os golpistas quase morando em Washington, né, na época? Exatamente, os golpistas pedindo dinheiro para Washington para financiar deputados da oposição, né? E aquelas propagandas do IPES e Biden, eu acho que meu pai não tinha assim tanta essa que a gente sabe, a certeza que a gente tem hoje, né? Do financiamento dos Estados Unidos, das campanhas que os Estados Unidos financiavam, do dinheiro que eles botaram para dar o golpe de Estado, para que o Brasil desse o golpe de Estado, como os governadores, tipo Lacerda, ia lá pedir dinheiro, ia lá falar que precisavam tirar o Jango do poder. Eu acho que isso, na verdade, quando você está na presidência, você não tem assim, muita clareza do que está acontecendo. Ele sabia, sim, que ele era uma pessoa... Inimigo do capitalismo. Não era simpático aos Estados Unidos, porque, inclusive, por causa da política externa, né, do Brasil, que era de não alinhamento. Isso incomodava muito os Estados Unidos. Mas eu acho que chegar a esse ponto de ele pensar que os Estados Unidos poderiam chegar a financiar o golpe, eu acho que não. Agora, ele soube, sim, aqueles dias terríveis do golpe que começou, do golpe dia 30, 31, ele sabia, quando ele decidiu que não queria resistir, ele já sabia que tinha uma frota americana na costa brasileira. E ele sabia que, se houvesse resistência, eles iam entrar no Brasil. Denise, eu estou com aqui tantas curiosidades, estão vindo aqui na minha cabeça com a sua fala. Né? Tem uma que eu poderia te trazer com relação àquela marcha da família de 19 de março de 64, né? Com coisas que estão acontecendo hoje, como, por exemplo, aquele evento que ocorreu na Paulista, agora em 25 de fevereiro, outras marchas de família que a gente via aí de neopentecostais pelo Brasil. Eu tinha curiosidade de saber a tua impressão como historiadora, né, do que aconteceu em 64, exatamente esse caldeirão reacionário, conservador da classe média brasileira, mas também quero introduzir aí a presidenta Dilma, né, com o que aconteceu, já que você falou aí de um golpe de Estado contra o seu pai, o que aconteceu no Brasil a partir de 2013. Né, toda aquela conspiração internacional, também gente pedindo dinheiro lá fora, né? Tudo que nós vimos aqui de 2013 a 2016, né? Então, o que aconteceu pelo impeachment da primeira mulher presidente da República do Brasil, uma mulher, inclusive, com uma passagem pelo trabalhismo,
estando também na época no Partido dos Trabalhadores, mas também bebeu muito da fonte do seu pai, né? Muito da fonte do seu pai na formação dela, foi a presidenta Dilma. Então, dá para você tentar fazer um link como historiadora desses acontecimentos eu todos? acho assim que a partir de 2014, principalmente, a direita começou a avançar muito no Brasil, a extrema-direita, né? Isso desde o impeachment, depois veio o impeachment da Dilma, e acho que aí houve, eu acho que, não sei, talvez, eu não sei se eu tenho certeza do que eu vou falar, o desgaste do governo PT, né? Houve um desgaste muito tempo, e houve cresceu muito também aqui no Brasil, não estou dizendo que todos sejam assim, as igrejas neopentecostais, né? E aí houve um avanço dos conservadores, da igreja conservadora, dos setores mais conservadores da igreja. Eu estou falando que não são todos. E eu acho que isso foi, como você falou, tudo um caldo, junto com desgastes dos governos do PT, houve muitas denúncias de corrupção que até hoje são questionáveis, né? E aí avançou muito essa direita e os militares, né, apoiando essa direita, e começaram com uma nostalgia, o saudosismo do governo militar, né? Querendo mostrar uma imagem de que com a ditadura era melhor, que a gente sabe que nunca foi assim, nunca foi assim. Então é difícil dizer o que aconteceu, mas eu acho que começou nesse período de 2014, a direita, a extrema-direita, começou a crescer muito no Brasil, e com o apoio desses políticos militares, né, como o Bolsonaro, o anterior presidente, que começaram com esse discurso nostálgico da ditadura, e isso acabou dando no que deu, sabe? Aí veio o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, e 4 anos desse sujeito que nos levou ao retrocesso total. Então, como eu disse, eu acho que a gente tem que pensar muito se realmente a população também não apoiou. Eu acho que apoiou. Infelizmente, a gente pode dizer que não. No Brasil existe isso, né? Essa contradição entre, poxa, aconteceu 21 anos de ditadura, de perseguições, de mortes, tortura, cassações, mas ao mesmo tempo tem gente da sociedade civil que ainda apoia. Como pode ser isso? A contradição, como é algo você... para a gente refletir mais. Eu não tenho respostas ainda para isso. Denise, se você, como filha, como historiadora, se a gente tivesse que aqui fazer, no seu entendimento, até levando em conta a sua própria trajetória, né, de vida, tal, o que você acha, o que você consideraria o grande legado do seu pai, do ex-presidente João Goulart? Eu acho que o grande legado dele foi a defesa da democracia e a defesa das reformas estruturais de base, que ele tanto almejou e que não foram realizados. O legado de que você pode ter um governo extremamente democrático, com avanço social, com desenvolvimento, mas com justiça e igualdade. Não se pode ter desenvolvimento sem justiça, porque vai ser desenvolvimento para alguns, não vai ser para todos os brasileiros. Então, acho que o grande legado dele foi esse: desenvolvimento, sim. O Brasil precisa de desenvolvimento, mas com justiça social, igualdade e soberania nacional. Denise, é exatamente o que nós estamos lutando aqui desde o impeachment. Já há alguns anos, né, Beth? Desde o impeachment da presidenta Dilma. É tentar, de fato, termos um país soberano. E um país soberano envolve desenvolvimento e distribuição da riqueza para todos. E daí um ponto, né, muito forte que você tocou, né, e que continua presente, que é a questão da reforma agrária. Sem reforma agrária, a gente não vai efetivamente transformar esse país. Até mesmo para fazer a reforma urbana, tão necessária. Um país tão rico, mas ainda com um percentual muito grande da população ainda vivendo de forma precária, em favelas, nas cidades. É a extrema pobreza, a gente tem ainda a população na extrema pobreza, o país rico, não? É impossível isso agora, não pode mais, tem que mudar de alguma maneira. Temos que avançar,
né, nesse processo. Infelizmente, o processo de avanço no Brasil, como você falou, infelizmente, ele ainda é muito lento. E quando a gente tenta avançar um pouquinho, né, ou fazendo mínimo de distribuição de riqueza, vem lá a tentativa de golpes, né, rotular as pessoas da pior maneira possível, como fizeram, né, com a presidenta Dilma. Volto a destacar isso. A presidenta Dilma foi extremamente injustiçada. Inclusive, né, a classe média brasileira, não só os reacionários, não, né, mas eu vejo que a classe média brasileira foi muito, 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 muito desleal com a presidenta Dilma. É um traço do patriarcado, do machismo brasileiro. Aquelas bateções de panela, foi uma perseguição, ali foi uma perseguição a vocês, mulheres. Né? Então, aqui representada pela Dilma, pela presidenta Dilma Rousseff. Então, é um reflexo do Brasil que a gente não resolveu, temos que resolver isso. Tá? E você coloca aí, você dá muitas dicas, muitas pistas. Né? De fato, é um grande problema que nós temos de um passado não resolvido. Olha, só nós estamos chegando quase no final do nosso programa aqui, mas antes de passar para a Beth, para você fazer as considerações finais, a Beth sempre gosta, Denise, de se apresentar uma proposta assim, de encaminhamento futuro. Ela vai te apresentar isso já já, mas eu estou me antecipando aqui. Mais o nosso internauta que está aqui participando, meu amigo Antônio Carlos Lessa, ele coloca o seguinte: Alceu Colares, penso que o espectador queria que a Denise lembrasse também do Alceu, dentre os nomes que ela já falou. Então, fica, você não, são muitos nomes, né, Denise? São muitos, Se for pensar, eu realmente devo ter esquecido de muitos, mas é verdade, o seu Colares. Governador do Rio Grande do Sul. Grande trabalhista, está vivo ainda, né? Grande trabalho, está vivo, está vivo. Então, fica o registro aqui do Antônio Carlos, fazer esse registro, a homenagem aqui. Com certeza. Que nós fazemos ao seu Colares. E aí, Beth, você, aquela questão... Não, a gente sempre gosta de perguntar, passar para a pessoa, para ela fazer as considerações finais, qual o seu pensamento para o momento atual, para o Brasil de hoje, e mesmo fazendo uma aproximação do nosso papel. Eu acho que congelou a imagem da Beth. Congelou. Então, o que ela está querendo colocar é exatamente isso. Qual é a sua perspectiva diante da atual situação brasileira para o futuro? É isso, né, Beth, que congelou a sua imagem. Olha, eu acho o seguinte, é um convite que eu faço a todas e todos, para a gente refletir sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre a importância da nossa democracia. E não achar que depois acabou a ditadura, está tudo certo, não está. Nossa democracia tem que ser defendida a cada dia, a cada momento, por todas e todos, porque sempre pode haver ameaças e a gente tem que pensar que com todos os problemas que possa ter o regime democrático, é o melhor que nós temos. Ninguém quer viver sem liberdade, ninguém quer viver sem trabalho digno, ninguém quer viver sem boa educação, sem um programa de saúde bom. Isso faz parte dos regimes democráticos, que isso seja para todos, que nós possamos aperfeiçoar e defender e melhorar nossa democracia dia a dia, porque não podemos deixar que elas de novo se encontre ameaçada, como foi nos outros tempos do passado e como foi agora, recentemente. A gente tem que ficar alerta, e para isso é importantíssimo também educar as novas gerações, para que conheçam o que foi o passado de ditadura, 21 anos de terror, de um período infame, e o melhor que é hoje, que nós temos liberdade para poder estar falando sobre isso. Porque se não tivéssemos democracia, nós não poderíamos estar nessa entrevista falando sobre nenhum governo, nem atual, nem passado. Olha, Denise Goulart, muito obrigado, né, Beth? Agradecemos demais, sabemos dos teus compromissos. Todos aqui estão participando, né, estão mandando os seus comentários. O Folena, se quiser ler dois. Vou ler sim, se der tempo, vou ler. Então, só para ficar o registro aqui da Norma Serra, para uma reforma agrária justa, o governo hoje tem que fortalecer o MST. E o nosso amigo Jomiak, que é jornalista da TVT, diz: infelizmente, a classe média não se enxerga como classe trabalhadora, mas como elite.
e age para sabotar os avanços progressistas. A elite econômica agradece, infelizmente, mas é uma síntese isso aí dos nossos internautas que estão acompanhando a gente, Denise, uma síntese da sua fala, sabe? Você, de certa forma, nos transmitiu essa análise reflexiva e nós agradecemos demais a você por estar Eu conosco agradeço aqui. também, Beth, agradeço, Jorge, pelo convite, poder participar desse momento. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos. Nós aproveitamos, né, Beth, a oportunidade para cumprimentá-la, cumprimentar a senhora, sua mãe, seu irmão e todos os seus familiares, tá? Em homenagem ao seu pai e a todos vocês que lutaram por nós no Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o convite para a próxima semana, né, Beth? Para um outro programa. Tchau, tchau. Ainda pessoal. Sobre a Era Jango, nós vamos ainda nós vamos continuar semana que vem. Uma boa lembrança. Vamos continuar com essa pegada aí do Jango. Aí, vamos ter um convidado também histórico do trabalhismo no Brasil. Isso. Tchau, gente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.